Dia 3 de março de 2026, vou dar continuidade à leitura do livro do Apocalipse, os capítulos 7, 8, 9 e 10. Multidão dos salvos. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do oriente. Trazia o selo do Deus vivo e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados, 144.000 assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: A salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono e do cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais. Prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: Esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. E ele me disse: Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem, dia e noite, no seu templo. Aquele que está sentado no trono os obrigará em sua tenda. Os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem sol ou calor algum se abrasará, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Abertura do último selo. Quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto do altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecessem com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu na mão do anjo, com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o Turibulo, encheu-o de brasas do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para as tocar. As 7 trombetas. O primeiro anjo tocou. Saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra, e queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou, caiu então no mar, como que grande montanha, ardendo em fogo e transformando-se em sangue uma terça parte do mar. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar, e pereceu uma terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela, a arder como um facho. Caiu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas.
O quarto anjo tocou. Foi atingida então uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em um terço, e o dia perdeu um terço da claridade, bem como a noite. A esta altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos três anjos que ainda vão tocar. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça, como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os afligissem por 5 meses. Seu tormento era como o da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homem, seus cabelos como os de mulher e seus dentes como os dentes de leão. Seus tórax pareciam envoltos em ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por 5 meses. Tem eles por rei o anjo do abismo. Chama-se em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Terminado assim o primeiro ai, eis que depois dele vem ainda dois outros. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouviu então uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro, que está diante de Deus, e que dizia ao sexto anjo que tinha uma trombeta: Solta os quatro anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da terça parte dos homens. O número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número, e foi assim que eu vi os cavalos e os que os montavam. Estes últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como uma juba de leão, e de suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. E uma terça parte dos homens foi morta por esses três flagelos: fogo, fumaça e enxofre que lhes saíam das narinas, porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinham cabeças como serpentes e causavam danos com elas. Mas o restante dos homens que não foram mortos por esses três flagelos não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos do ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos. O anjo com o pequeno livro aberto. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem com arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões ressoaram. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sela o que falaram, os 7 trovões, e não os escreva. Então, o anjo, que eu vira de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo o que há nele, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que encerra, que não haveria mais tempo. Mas nos dias em que soasse a trombeta do sétimo anjo, se cumpriria o ministério de Deus, de acordo com a boa nova, que confiou a seus servos, os profetas. Então a voz que ouviu do céu falou-me de novo e disse:
Vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. E ele me disse: Toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas. Então foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Palavra do Senhor, graças a Deus.